Olá, saudações literárias. Já passou por sua cabeça acampar no gelo, dormir sobre o gelo? Ou, num caso, numa fantasia de fome extrema, comer um cachorro? O seu cachorro? Eu vou dizer porque eu estou fazendo essas perguntas. Agora, em 5 de março de 2022, uma expedição montada para isso, usando submarinos por controle remoto, localizou o Endurance, um navio naufragado há 107 anos, e foi justamente no dia em que o funeral de Ernest Shackleton estava completando os 100 anos. Por que esse navio é tão importante? Para quem acompanha a história da corrida aos polos, a conquista da Antártica, do Ártico, ele tem uma das histórias mais marcantes nessa saga. Bom, o que sobrou do navio está bem conservado, está a 3.008 metros de profundidade. Esse local agora passa a ser protegido pelo Tratado da Antártica, um tratado internacional, e passa a ser um local histórico, né? A história existia nos livros, e é disso que a gente vai falar. Agora existe lá um local para quem se aventurar ao mergulho nessas águas tão geladas, para quem aprecia o mergulho em naufrágio. Esse é um dos navios que tem uma história marcante. Qual é a origem do Endurance, né? O Robert Scott era um oficial da Marinha Britânica e explorador polar, né? Ele liderou duas expedições até a Antártica, e na primeira estava presente um oficial chamado Ernest Shackleton, que teve que voltar porque adoeceu com escorbuto. Ainda naquela ocasião não se sabia como evitar, através da alimentação, essa doença. Ele não pôde concluir essa expedição. Houve uma segunda expedição, a expedição Terra Nova, em que o Robert Scott, o propósito dele era chegar ao Polo Sul do planeta, ali no continente antártico, e foi montada uma expedição muito poderosa, muito grande, e ele parte com mais 4 companheiros para a investida final, para chegar ao polo. Só para descobrir, ao chegar lá, ele vê tremulando a bandeira da Noruega. O explorador norueguês Roald Amundsen havia chegado dias antes, e aquilo abateu muito aquele grupo, que começa a retornar, mas sob condições muito agressivas, frio extremo, o alimento vai acabando. Bom, os 5 morreram nessa tentativa de voltar, e a expedição teve esse desfecho trágico, decepcionante para o Império Britânico, que estava espalhado pelo mundo inteiro, e nessa ocasião era um tal de quem chega primeiro, ao Polo Norte, ao Polo Sul, ao cume do Everest. E não só os britânicos não chegaram, como perderam parte da equipe de maneira muito trágica. Essa história está contada aqui, A Pior Viagem do Mundo, entre outras obras que descrevem a exploração polar. Quando Shackleton soube disso, ele já tinha também montado uma expedição para a Antártica, não teve um desfecho razoavelmente positivo. Ele foi elevado a Sir, ganhou, foi homenageado, mas ele pensou: o que nos resta agora? O que falta conquistar, fazer? E ele se deu conta: bom, eu vou cruzar o continente antártico de um mar até outro, de um extremo do continente até outro, passando pelo polo.
E para isso ele levantou dinheiro, muito dinheiro, e montou a expedição Transantártica Imperial. Sempre aquele apelo do Império Britânico. Então, montou-se essa expedição, recrutou-se uma tripulação muito qualificada, foi muito criterioso todo o processo, e a construção do Endurance foi encomendada a um construtor naval da Noruega, né? Eles eram especialistas em navegação no gelo, e esse construtor, particularmente, ele era reconhecido por exigir que seus funcionários não tivessem apenas a experiência de construir um navio, como tivessem a vivência de estar embarcados em parte da vida em baleeiros, navios que saíam para caçar focas. Então ele queria uma experiência polar, além de uma experiência de construtores para fazer o Endurance, que foi feito com madeiras muito fortes, prevendo o confronto com gelo e reforço nas conexões, nas juntas, tudo prevendo a máxima resistência para um navio que ia navegar numa região polar. Navio tripulado, tripulação embarcada, partiu para o mar de Weddell, já lá no continente antártico, em 5 de dezembro de 1914. O mundo já vivia a Primeira Guerra Mundial. Já em 19 de janeiro de 1915, o navio foi bloqueado pelo gelo. Quer dizer, navegou algumas semanas e já travou, não conseguia avançar. Poucas semanas depois, o Shackleton se deu conta de que não era possível avançar. Então ele falou, bom, ficamos aqui. O navio agora, a gente deixa a rotina de navegação de lado e o navio passa a ser uma estação polar. Vamos continuar nosso trabalho. O Endurance, a tripulação, tinha estudantes, tinha pesquisadores, cientistas, fotógrafos. Ela estava preparada como uma expedição científica, além dessa pretensão heróica de cruzar o continente. Claro, o navio seria deixado lá, eles cruzariam a pé para ver o resgate no lado oposto do continente antártico. E passa a ser essa a rotina do navio durante meses. Vem a primavera, em setembro daquele ano, 1915, só que o gelo fragmentado, em movimento, começa a exercer uma pressão violenta no casco do Endurance. Então, os tripulantes ouviam aqueles estalos, aqueles barulhos assustadores, e a situação vai evoluindo de tal maneira que já em outubro daquele ano começa a entrar água no navio. Eles tentam evitar, eles tentam bombear água para fora, até o momento em que o Shackleton entende que é preciso abandonar o navio. Então eles deslocam suprimentos, eles levavam 3 barcos menores, eles deslocam os alimentos. Eram, com o Shackleton, 28 homens, 70 cães, cujo propósito era transportar os trenós na travessia pelo continente, e um gato. Na verdade, uma gata chamada Senhora Ship, que pertencia a um dos tripulantes, que na verdade ele foi um clandestino. Ele embarcou e quando se descobre a sua presença a bordo, ele recebeu uma tarefa, né? Passou a trabalhar e foi incorporado à tripulação com a senhora Ship, que depois soube-se que na verdade era um gato macho. Só que ao haver o desembarque, o Shackleton entende, era um gestor muito frio, muito assertivo nas decisões, e daí para frente as decisões são muito difíceis,
São momentos críticos que a tripulação enfrenta e ele tem que tomar decisões bastante drásticas. E essa primeira foi abater o gato. Ele entende que aquele gato não ia ter condições de enfrentar o que viria a seguir. É uma das fotos, essa foto é muito conhecida, está aqui a senhora Chip no ombro do seu tutor, que teve que abater o pobre do gatinho. O gatinho não ia dar conta do que viria a seguir. Bom, e o que veio a seguir? A tripulação, deixa eu mostrar o livro aqui, numa edição da José Olímpio. A tripulação estava sobre blocos de gelo e esteve à deriva, não havia muito o que fazer. É preciso dizer que em 21 de novembro de 1915, todos ao redor do navio assistiram o naufrágio. Não havia o que fazer, haviam desembarcado o essencial e o navio vai a pique na frente de todos eles para profunda decepção. E ali eles ficam, nos bancos de gelo, à deriva, sobrevivendo como é possível. Eles tinham provisões do navio, e eles passam a consumir essas provisões. Não há muito como se deslocar, em vários momentos eles arrastam o navio, o barco pesadíssimo, né? Eles vão arrastando aquilo numa condição bastante dura, bastante penosa, e eu vou mostrar aqui a situação, um pouco da situação. Está aqui os cães desembarcados do Endurance já bloqueado no gelo, né? Essa foi a situação do navio, totalmente bloqueado nos blocos. Era um navio de 44 metros. Aqui a situação dos homens arrastando um dos barcos que eles resolveram levar adiante. E aqui a situação dos acampamentos, em que eles iam montando ao longo do percurso que eles tinham que fazer. E chegou o momento que eles começaram, a comida acabou. Eles ingeriam carne de pinguins, de focas, em algum momento os animais eram abundantes e depois deixaram de ser. Não havia mais o que fazer, os homens começam a desmaiar de fome. Aí o Shackleton toma outra decisão bastante dura, que é algo que mais ou menos comum nas explorações polares. Os cães começam a ser abatidos. Então havia 70 cães. É muito natural que os homens, as pessoas, criem uma afeição com o animal que está ali, embora a função deles fosse trabalho, mas havia o convívio já durante meses com aqueles animais, e eles passam a ser sistematicamente abatidos para alimentar a tripulação. Não havia mais alternativa. Eu vou parar de contar o que acontece, porque essa história é inacreditável. Esse relato foi escrito pelo Alfred Lansing, um jornalista norte-americano que teve acesso aos diários do navio, aos diários de 8 tripulantes que já não estavam mais vivos, e conversou com 10 dos sobreviventes. Essa história, se ela fosse escrita por um roteirista, ia parecer um exagero, aquilo que a gente vê naquele filme de aventura, em que o herói faz peripécias incríveis e consegue se safar. Aqui tudo é verdade. E o Alfred Lansing lançou esse livro quando ele tinha 28 anos.
em 1949, se tornou um sucesso instantâneo. O relato dele é muito preciso, porque ele teve acesso a essas fontes, muitas das quais ainda vivas, porque ele escreve muito bem, ele é muito cirúrgico no texto, ele é muito direto. Então a gente convive com o drama da tripulação à medida em que ele vai descrevendo o que vai acontecendo. Mas tem que ser lido, né? Olha, isso aconteceu há mais de 100 anos e muita gente conhece o desfecho da história, mas o relato em si é inacreditável. Uma coisa eu posso falar: nenhuma pessoa morreu. O gato morreu, os cães eu não vou dizer, mas nenhum tripulante foi perdido nessa saga, essa verdadeira saga, né? Não era para ser uma aventura, era para ser uma expedição que não foi concluída. Foi-se conseguir cruzar o continente antártico décadas depois. Eu posso contar essa história também, mas o fato é que dessa vez não deu certo, e tudo resultou numa história inacreditável de sobrevivência, de superação, de força. Eu recomendo enfaticamente a leitura da incrível viagem de Shackleton e a saga do Endurance, do Alfred Lansing, e tem outras editoras agora que lançaram esse livro, assim como eu recomendo o livro da Caroline Alexander. Ela é uma pesquisadora de história naval, história marítima, e esse livro, essa edição, trouxe fotos inéditas do fotógrafo de bordo. Havia um fotógrafo, havia um cinegrafista, e muito está documentado. Por isso que eu não entendo como não se faz um belíssimo filme, merece uma série para contar essa história que é incrível. Então está aqui Endurance, a lendária expedição de Shackleton Antártica. Eu falo Antártica porque eu entendo que é antiártico. Tem essa história de falar Antártida, eu fico com Antártica. Eu já estive lá e é uma experiência maravilhosa. Enfim, Caroline Alexander, com notáveis fotos inéditas do Frank Hurley, que era o fotógrafo da expedição. Aliás, os outros livros da Caroline também são altamente indicados, como, por exemplo, O Motim no Bounty. E, bom, eu tenho aqui uma biblioteca de aventuras marítimas, polares, expedições, explorações, e a parte de montanha aqui, que um dia dá para a gente conversar também. É isso, bacana que acharam o Endurance, está lá num lugar muito difícil de chegar, mas é um capítulo a mais numa história fascinante que merece ser conhecida por mais e mais pessoas. Boas leituras, boas aventuras, até a próxima!